Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender da palavra de Deus. Estamos esses dias trabalhando a história de Davi, um homem adorador, um homem que passou por várias etapas, mas nunca deixou de adorar o Senhor. Foi perseguido, foi invejado, foi humilhado, foi de certa forma muito perseguido, saiu fugindo de Saul. Depois pecou, reconheceu o seu pecado. Isso não quer dizer que o Senhor não cobrou. Deus cobrou, mas ele não saiu da presença do Senhor. Então, independente de qualquer situação, que eu e você esteja sempre na presença do Senhor. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O título é Deus é único na sua vida. A gente vai ver que depois que o Senhor saiu da vida de Saul, Deus não era mais o único na vida de Saul. Por que o Senhor saiu da vida de Saul, Deus? Por desobediência. Quando a gente desobedece, quando a gente não reconhece que desobedeceu e não volta atrás, não se humilha, não pede perdão, o Senhor sai. E grande é a cobrança. E quando não se reconhece que não volta mais, fica uma pessoa perdida. Às vezes está dentro da igreja, está perdido, desobedeceu a liderança, o pastor, fica saindo para outra igreja, mas está perdido. Até reconhecer o seu erro, até reconhecer que pecou, pedir perdão e se consertar o mais rápido possível com Deus. Tem pessoas que saem de igreja em igreja e ficam perdido, porque não pediu perdão, não se arrependeu, simplesmente foi remorso e ainda acha que está certo, muda até de religião. Que eu e você aprenda com os erros de Saul, o que é realmente servir ao Senhor. 1 Samuel 28, o título é Deus é único na sua vida. Ou errou, não, Deus é único. Na dor, na tristeza, Deus é único. Seja qual for a situação, Deus é único nos céus e na terra. 1 Samuel 28. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus e seus exércitos à peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Veja que era para lutar contra Israel, o povo de Davi. Às vezes a gente se encontra numa situação difícil, mas nada que buscar a face de Deus que Deus não resolva. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aquis a Davi: Por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. Para sempre era até o rei morrer, o Davi morrer. Davi tinha um potencial grande. E o rei Aquis viu isso. Que aqueles que estão perto de você, que você tenha visão de águia. Para não perder sua família, marido, mulher, filhos. Porque às vezes você está com a presença de Deus dentro de casa, mas você não valoriza. Você subestima. Mas esse rei, ele sabia quem era Davi. E Samuel já estava morto. Todo Israel tinha chorado. E o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Saul tinha pecado, não estava mais, e o Senhor não era mais com Saul. Agora ele desenterrou adivinhões, encantadores. Veja quando a pessoa não se arrepende. Veja quando a pessoa não tem mais a visão de Deus. Fica perdida. Aonde Deus ia apoiar isso? Lembre-se do título. Deus é único na sua vida. Samuel, o homem de Deus, que honrou, que andou, que consagrou Saul antes, bem antes como rei, não vivia mais. Saul desobedeceu. Agora saiu se protegendo de outros deuses, encantadores, feiticeiros. Seu Deus e o meu está nos céus e na terra. Não precisa buscar outros. Porque se você saiu da presença de Deus e está fazendo igual Saul, atrás de encantador, de feiticeiro, você está perdido. Volte com muita pressa. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul e todo Israel e se acamparam em Giboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e tremeu-se muito o seu coração. Quando Saul viu os filisteus, se tremeu todinho.
Veja como eram as coisas. Davi tinha ganhado, tinha destruído Golias, mas a inveja de Saul foi tão grande que começou a pelejar contra Davi. Davi não estava mais ali. Agora vinha uma guerra contra Saul, e Saul teve medo, se enfraqueceu, se desesperou. Quando a gente passa por luta, nós temos medo, mas isso não diz que a gente vai mudar de caminho, vai atrás de outros deuses. Não, a gente tem medo por um pouquinho de tempo, porque daqui a pouco o nosso Deus se revela e a gente só dá glória a Deus. É normal o ser humano ter medo, só não é normal mudar de Deus. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por Senhor, nem por Urim, nem por profeta. Saul perguntou ao Senhor se ia ganhar aquela guerra. O Senhor não respondeu para o profeta. O Senhor não respondeu porque Saul não tinha mais compromisso com o Senhor. Saul queria os milagres, só não queria o Senhor. Às vezes estamos na igreja simplesmente por estar, por religiosidade, mas não queremos mais o Senhor. Era o caso de Saul. Pergunte ao Senhor suas lutas, mas esteja com Ele 24 horas. Tenha prazer de servir a Ele, porque Ele peleja por você e por mim em qualquer causa. Mas aqui Saul não estava mais com o Senhor. E o Senhor, Deus não respondeu. Então disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Edom há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Já pensou? Um homem que tinha sido rei ungido pelos profetas Samuel, um homem que Deus protegia e dava livramento. Agora estava tão perdido que foi atrás de uma feiticeira. Perguntou o Senhor e o Senhor não respondeu por conta dos erros dele. Eu e você tem que estar numa só direção, a direção do Deus, do Pai e do Espírito Santo. Agora, mesmo dizendo que serve a Deus, tem que obedecer. Saul se perdeu, agora foi atrás de feiticeira, porque não obedeceu ao Senhor. A orgulho e a arrogância veio sobre a cabeça. Agora a inveja, querendo matar Davi, não tinha mais vida com Deus. Como é que o Senhor ia responder a ele? Às vezes queremos milagre, mas não estamos na posição de um servo e de uma serva. Às vezes queremos que o Senhor esteja perto de nós, mas nossas atitudes não conduz mais a que o Senhor esteja conosco. Aí fica difícil, não é verdade? Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com os 2 homens de noite. Chegaram a mulher e disse, peço-te que me adivinhe pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Veja, subir, encarnar, né? Buscar o espírito de alguém. Ainda veio disfarçado. Não adianta se disfarçar, porque o Senhor conhece o oculto, o profundo e o escondido. A Bíblia diz que antes da gente existir, Ele já nos conhecia. Como é que vamos nos disfarçar? Podemos mentir para um pastor, para um líder, mas para Deus ninguém mente. Para Deus ninguém se disfarça. Não tem nenhum tipo de capa que Deus não saiba. Então a mulher lhe disse, eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque pôs minha arma um laço, a minha vida para me fazeres morrer. Ela disse, tu uma época destruísse os adivinhadores, os feiticeiros, agora quer me fazer por laço para me destruir? Porque ela não entendia que Saul, Deus não era mais com Saul. O feiticeiro sempre tem coisas que ele não entende. Outros deuses sempre se atrapalham, mas quem conhece a história de ontem, de hoje e amanhã minha, isso é o Senhor. Portanto, Deus é único na minha e na tua vida. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, vive o Senhor, que nem mal te sobrevirá por isso. Ele endosava o nome do Senhor. Ele disse, eu não vou te fazer mal.
Ele não ia fazer mal a ela, porque ele não estava na presença do Senhor. Ele agora estava atrás de qualquer Deus que o favorecesse. E a mulher então lhe disse: a quem te feri subir? A quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Que Deus é esse? Que feiticeira é essa? Que queria saber quem era que ela ia ter que invocar. Deus não é assim. A gente só precisa orar e clamar para o Senhor nos dar livramento e nos dar vitória. Mas Saul estava tão perdido que perdeu toda a intimidade que tinha com aquele Deus. O único Deus, meu e seu, é o que está nos céus e na terra. Mas Saul agora estava totalmente perdido e pediu para descer Samuel. Como é? Samuel era um profeta, Samuel não era Deus. Tem pessoas que estão atrás de religiosidade, de religião, de feitiçaria, porque perdeu a graça de Deus. Volta para os pés do Senhor, se arrependa, não deixe que só o emocional, só o remorso lhe consuma. Volte de verdade, porque Deus está de braços abertos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Volta ao filho pródigo, não se deixe se levar por outros tipos de religião. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Veja que ela estava confusa, depois ela disse: tu és Saul, por que estás me enganando? Porque ele estava perdido. Quem está perdido mente, engana, enrola. Lembre-se que quem mente é filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. E Saul estava nessa posição. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo Deus que sobe da terra. Ela disse: eu vejo um Deus que sobe da terra, um Deus com D minúsculo. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem em Sião, e está envolta numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Ela ali disse o que ele queria ouvir, porque o inimigo, ele diz o que eu e você quer ouvir. Ele sabe nossa vaidade quando estamos pecando, quando estamos perdidos. E Saul ficou tão louco que se prostrou. Como é que se prostra no meio de uma feitiçaria? A gente só se prostra a Deus. A gente só se inclina para o Deus dos céus e da terra. Saul, além de na feitiçaria, ela disse o que ele queria ouvir, porque ela estava do lado maligno, e ele agora se prostrou. Estava totalmente perdido. Não tinha mais Deus como referência. E Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Veja que ele mesmo disse que Deus não respondia mais nada a ele. Ele estava falando com o Espírito, mas o Deus Todo-Poderoso estava ali vendo tudo. Ele estava totalmente perdido e foi atrás de uma feiticeira. Lembre-se, seu único Deus está no céu, está perto de você e perto de mim. Não divida Deus com outros deuses, porque Deus não se agrada disso. Não se deixe se perder. Volte para o seu caminho, que é o caminho do Senhor, que é a verdade e a vida. É esse o caminho verdadeiro. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Temos que ir a Jesus para chegarmos diante de Deus. Aleluia. Então disse Samuel: por que, pois, me pergunta a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Aquele espírito disse: por que tu pergunta a mim, se o Deus Todo-Poderoso se fez inimigo? Quer dizer, eu não posso fazer nada. Quem faz tudo é Deus. Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino de tua mão e tem dado ao teu próximo, a Davi. Aí você diz: então isso era o espírito de Samuel? Não. O inimigo está ao nosso derredor e sabe muita coisa.
Aquele inimigo estava usando as palavras porque ele sabia que o próximo rei era Davi. Mas ele disse, por que vem a mim? Só quem podia socorrer Saul era o Senhor. Mas o Senhor não tinha mais nada com Saul, porque Saul perseguia Davi direto. Saul era invejoso, Saul agora estava totalmente desobediente. E a Bíblia diz que quem desobedece, não se arrepende, está no maligno. Porque com ele não tem obediência, tem guerra, mentira, inveja, tudo que não presta. Como tu não deste ouvir a voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estarás comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Isso amanhã estás comigo, quer dizer, vai morrer, porque ele estava falando com o Espírito. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comigo pão todo aquele dia e toda aquela noite. Além do mais, Saul não tinha comido, estava totalmente sem força. Então veio a mulher a Saul, vendo que estava tão perturbado, e disse-lhe, eis que a tua criada deu ouvido à tua voz e pus a minha vida na minha mão, e ouvis as palavras que me disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenha força para te pôres a caminho. Ela teve tanta pena dele que disse, vem comer, porque assim como estás cansado, desfalecido, tu não vai ganhar guerra nenhuma. Porém ele o recusou e disse, não comerei. Porém os seus criados e a mulher os constrangeram, deu ouvido à sua voz e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e os apressou e o matou, e tomou farinha, e o amassou e o cozeu um bolo ázimo. E os trouxe diante de Saul e de seus criados. Comeram, depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Naquela mesma noite, Saul comeu, se alimentou e partiu. Mas Saul não era aquele rei de antigamente. Saul não era aquele rei que andava com profeta e ouvia a voz do Senhor, porque Saul agora estava perdido. Saul estava tão perdido que foi na casa de uma feiticeira. Então, se você desobedeceu, volta com muita pressa para o Senhor, porque o único Deus dos céus e da terra, essa trindade gloriosa, que é o Pai, que é o Filho e o Espírito Santo. Lembre-se que o título é Deus é único na sua vida. Deus é único na minha vida. Deus é único no mundo. O mundo querendo ou não, Deus é único. Ele que vai ter um julgamento. Quem for de Deus vai estar ao lado direito do Deus bendito. Quem for do mal vai estar ao lado esquerdo de Deus. E os anjos vão fazer a separação. Então, que eu e você esteja na obediência do Senhor. Que eu e você esteja para ouvir a voz do Senhor, clamar e Ele escuta. Agora não se desvie, não desobedeça, porque Saul não escutava a voz do Senhor. E ficou tão perdido que foi parar na casa de uma feiticeira. Olha o que diz Apocalipse 22, 15. Mas ficarão de fora. Quem não vai entrar no reino dos céus? Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. E Saul estava assim, atrás de feiticeira, cometendo mentira, chegou enganando, para não dizer que era Saul aquela feiticeira, logo ela descobriu, era mentira em cima de mentira, estava perdido. Mas quem tem único Deus tem vitória. Quem tem único Deus tem direção. Quem tem único Deus tem salvação. Quem tem único Deus tem libertação. Quem tem único Deus tem milagre. E o meu Deus e o seu é o Deus da Bíblia. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus de Davi. É esse Deus que a gente tem que ficar em pé e de pé, glorificando o nome dele. E nada de buscar deuses estranhos. Porque se está passando por dificuldade, na hora certa ele te honra.
Ele fala e você escuta, ele fala e eu escuto. Agora, não podemos nos desviar para outros deuses, como fez Saul. Amém? Amanhã vamos continuar no capítulo 29. Para a glória de Deus. A paz do Senhor e fique todos com Deus. E lembre-se, Deus é o único da sua vida e da minha.